Olá, meu nome é Ivan Tayar, eu sou fisioterapeuta do Ambulatório de Referência em Autismo da SPDM e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos motores e a fisioterapia nesse transtorno. Bom, conforme já foi dito anteriormente, os critérios diagnósticos do TEA, eles se caracterizam por déficits de comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades nesses pacientes. Não menos importantes, nós temos os déficits motores que são substanciais no autismo e não entram nos critérios do manual, com exceção para as estereotipias, além do qual as alterações sensoriais que são bastante presentes. Quando a gente fala nas anormalidades motoras no TEA, a gente está falando de algo na ordem de 79% a 80% de alterações aí. Essas alterações motoras no autismo, elas são bastante frequentes na primeira infância, podendo causar uma série de alterações no desenvolvimento desses pacientes, sobretudo nos marcos motores, como o momento que o paciente consegue sentar sem apoio, no momento que ele vai andar sem apoio, e esses atrasos nesse desenvolvimento motor, eles podem levar a prejuízos posteriormente. Além dessas alterações nos marcos motores, nós temos algumas questões relacionadas à hiper ou hipotonia e muitas alterações em relação à coordenação motora ou na praxia, aquelas questões relacionadas ao planejamento do movimento. Em relação à coordenação motora, nós estamos falando na coordenação motora ampla e na coordenação motora fina. Alguns estudos eles têm mostrado atualmente que o desenvolvimento motor ele pode servir como um biomarcador precoce para o autismo. Isso poderia colaborar para o desenvolvimento, para um melhor diagnóstico do transtorno, para um diagnóstico mais precoce. Em relação às questões de déficits motores, uma das mais expressivas no autismo são as questões relacionadas à marcha. Em 1943, um autor chamado Kanner já relatava a marcha desses pacientes. Ela era descrita como uma marcha desajeitada, uma marcha descoordenada. Depois disso, inúmeros estudos vêm sendo feitos ao longo do tempo relacionados à caminhada, à marcha desses pacientes, em relação a diversas outras alterações motoras aí. Em relação às alterações da marcha, as mais evidentes são as assimetrias essas entre membros e assimetrias entre braços e pernas, bilateralmente e entre braços e pernas. Por quê? Isso faz com que tenha aquela marcha que se torna um pouco mais desengonçada, daí aquele termo de uma marcha desajeitada, dito anteriormente por esse autor. Algumas questões relacionadas ao atraso do desenvolvimento também atrapalham o desenvolvimento da caminhada nesses pacientes. A questão das estereotipias relacionadas a membros superiores, como o flapping de mãos, aqueles movimentos repetitivos e rápidos, também podem comprometer não só as questões da marcha, como outras questões motoras nesses pacientes, causando dificuldades em tarefas de atividades básicas de vida diária, atividades relacionadas à alimentação, à aprendizagem em relação à escrita. Em relação à marcha, a gente também pode destacar uma característica bastante marcante que pode alcançar aí aproximadamente 9% desses pacientes, que é a marcha em ponta.
ou a marcha em equino. Todo mundo já deve ter visto em algum momento algum paciente que anda na ponta dos pés, ele não toca os calcanhares no chão, e em alguns momentos alguns conseguem, em outros momentos eles não conseguem tocar, alguns não tocam em nenhum momento. A marcha em ponta no autismo, ela ainda é bastante obscura na literatura. Não existe uma explicação em relação à causa, porém existem algumas suspeitas que isso seja relacionado às alterações sensoriais. Isso porque, ao contrário das outras patologias que também apresentam a marcha em ponta, muitos desses pacientes conseguem a regressão desse sintoma e o fato deles, muitos deles, conseguirem tocar o solo com o calcanhar quando são solicitados ou quando existe alguma ajuda física. Muitos deles, com treinos, melhoram essa condição e passam a diminuir muito a frequência ou até mesmo esse sintoma desaparecer. O grande risco dessa característica são os riscos dos encurtamentos de tendão calcâneo ou de deformidades articulares na região dos tornozelos. Isso, por si só, já é causa suficiente para atrapalhar toda a característica da marcha, uma vez que compromete o equilíbrio e compromete o deslocamento desses pacientes, trazendo à luz algumas questões que nos fazem pensar que são relacionadas aos sintomas primários do autismo, como, por exemplo, a comunicação. Uma vez que os pacientes lá na infância, quando começam a caminhar, é quando eles começam a ter mais contato com os pares, mais contato com as outras pessoas, e muitos desses pacientes, quando apresentam esses déficits, eles são privados desse contato, e isso compromete mais as características de desenvolvimento de linguagem e de comunicação. Existe uma série de outras alterações relacionadas à coordenação motora, e todas elas têm que ser trabalhadas individualmente. A grande importância da fisioterapia, da reabilitação nesses pacientes, é você conseguir identificar qual é o sintoma e intervir de maneira eficaz para uma melhora da condição e da qualidade de vida dele, seja em qual ambiente ele estiver. Em relação ao tratamento, é bastante importante a intervenção da terapia ocupacional com os trabalhos de coordenação motora fina e também o trabalho de integração sensorial, uma vez que muitos desses pacientes apresentam essas alterações e isso de maneira direta interfere nos aspectos motores. As intervenções com programas de atividade física estruturada, elas têm se mostrado bastante eficazes, com bons resultados em diferentes aspectos, sejam eles relacionados às habilidades motoras, seja relacionado a condicionamento físico ou relacionado ao funcionamento social desses pacientes. Um aspecto bastante importante que foi mostrado em algumas pesquisas é a melhora da atenção quando essas atividades são inseridas em programas de atividade física estruturadas. Muitos desses pacientes apresentam uma melhora da atenção que pode ser extrapolada em outros ambientes, como nos ambientes pedagógicos ou em outros tipos de terapia. Em relação à intervenção da fisioterapia, talvez a questão mais importante de um fisioterapeuta para a intervenção com o paciente autista seja a compreensão que ele tem desse paciente. É um transtorno com uma variedade muito grande de sintomas, uma variedade muito grande de características, e isso tem que ser levado em consideração na terapia. Seja uma criança ou seja um adulto, se
essas particularidades e essas características desses pacientes não tiverem muito bem evidentes para o terapeuta, fica muito difícil o trabalho com o paciente, o trabalho eficaz. Nesse sentido, é bastante interessante para o profissional reconhecer quais são os reforçadores daquele paciente, utilizar esses reforçadores dentro do programa de reabilitação que ele está utilizando, o trabalho com pausas e, sobretudo, um trabalho lúdico, um trabalho variado. As crianças lidam muito bem com brinquedos, as crianças, com elas podem ser usados uma sala mesmo de integração sensorial, uma sala que seja com bastante cor, com bastante brinquedos que sejam do seu interesse, e isso sendo usado sempre em favor do fisioterapeuta nas atividades motoras que ele vai executar. Também é bastante importante a variação nas atividades. Isso explica por que os programas de reabilitação com atividades estruturadas têm se mostrado eficazes, sobretudo aqueles programas com circuitos funcionais, no qual o paciente tem que fazer diferentes tipos de atividade, como saltos, como passar por baixo de mesa, como corridas, pular corda, enfim, existe uma gama enorme de estratégias que podem ser usadas e cabem ao terapeuta reconhecer quais são os interesses desse paciente e usar isso a seu favor. Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até logo.